Bem-vindos a esta exploração detalhada. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa região verdadeiramente encantadora e descobrir uma propriedade que captura na perfeição a essência do Baixo Alentejo. Vamos analisar de que forma é que a tranquilidade profunda do campo se consegue cruzar e tão bem, sublinhe-se, com uma história milenar e uma comunidade super vibrante. E para começar a desenhar este cenário, não há nada como usar uma frase recolhida da nossa fonte original: luz e energia alentejana. Esta expressão, por si só, diz quase tudo, não é verdade? Promete logo à partida um ambiente banhado por aqueles tons dourados e quentes do fim de tarde, onde o ritmo imperturbável da planície se funde com as tradições mais antigas da serra. É precisamente esta atmosfera mágica que vai servir de base à nossa descoberta de hoje. Bom, ponto número 1. Um refúgio boêmio alentejano focado numa autêntica escapadinha country chic. Vamos a isto. Entrando diretamente numa perspectiva mais micro, o interior desta moradia T1 revela logo um equilíbrio sensorial incrível. Imaginem só o cenário, uma decoração vincadamente boêmia, a transbordar de tons dourados e laranja, que trazem literalmente a tal luz especial para dentro de casa. Depois temos plantas maravilhosas penduradas naqueles vasos de macramê roxo e, claro, no exterior, as icónicas fachadas brancas que gritam tradição alentejana. O ambiente é super bem cuidado, com uma aura country chic que transforma tudo num recanto onde apetece mesmo ficar a relaxar. E o melhor de tudo é que não é preciso sequer imaginar obras infinitas, porque a prontidão prática desta casa é inegável. Basicamente está pronta a habitar amanhã. Como podemos comprovar, temos aqui um quarto, uma cozinha com aquela lareira obrigatória para os serões de inverno, casa de banho com polibã e uma sala de estar extremamente confortável. E claro, água, eletricidade e saneamento a funcionar a 100%. O que é que isto significa? Significa que a mudança para este refúgio pacato pode acontecer de imediato, sem qualquer dor de cabeça logística. Mas atenção, o facto de ser um refúgio isolado não significa viver à margem do mundo. Passando da porta para fora, estamos na pitoresca aldeia dos Fernandes e temos os essenciais todos à mão. O grande atrativo é o sossego. É um facto, mas com zero sacrifícios práticos. Há mercearias locais para as compras do dia-a-dia, cafés charmosos para beber aquela bica matinal, restaurantes autênticos para provar a riquíssima gastronomia da zona e até caixas multibanco. É o melhor dos dois mundos, o silêncio intocado da natureza, mas com o essencial ao virar da esquina. O que nos leva à nossa secção 2, raízes islâmicas e herança histórica. O contexto do território. Alargando agora a nossa lente da escala da aldeia para o município inteiro, é fascinante perceber o chão histórico que pisamos. E a própria linguagem funciona aqui como uma autêntica máquina do tempo. Reparem nesta palavra de origem árabe, Al-Mudawar, significa literalmente lugar redondo. E de onde é que isto vem? Vem do histórico castelo arredondado, o Al-Mudawar, que existiu neste mesmo local. É uma pista linguística brilhante que nos atira logo para a profunda herança islâmica que moldou esta comunidade ali algures entre os séculos IV e VIII. Impressionante, não é? E o peso desta história nota-se numa linha do tempo de fazer cair o queixo. Tudo começa na tal vila islâmica de Almodura. Depois, damos um salto monumental até 1285, ano em que o rei Dom Dinis entrega o primeiro foral. Mas a evolução não fica por aqui. O território passa de um simples ponto de defesa militar para um autêntico centro de conhecimento. Sabiam que no século XVII o convento de São Francisco operou como a primeira universidade de teologia em todo o sul de Portugal? É verdade. E para coroar tudo isto, no século XVIII ergue-se a imponente Igreja Matriz, com o fantástico altar-mor mandado construir por Dom João V. É uma densidade monumental surpreendente. No entanto, o compromisso destas gentes com o passado vai muito além das igrejas e dos castelos. O município guarda um verdadeiro tesouro. O Museu da Escrita do Sudoeste é um espaço único em Portugal, totalmente focado em preservar conhecimentos e artefactos de uma ancestralidade muito profunda. Isto demonstra claramente que a Terra não vive apenas de memórias medievais ou modernas, mas orgulha-se de uma cultura que remonta, literalmente, às origens da escrita na Península Ibérica. Vamos avançar para a secção 3, os sabores da serra, o estilo de vida e a paisagem. Ora bem, o que é que este número 777 significa? Será o jackpot de algum casino? Nada disso. Representa os exatos quilómetros quadrados da área total do município. E para quem procura fugir do autêntico caos urbano, este número é autêntica música para os ouvidos. Porquê? Porque como a área é tão vasta e comparativamente poucas pessoas, a densidade populacional é baixíssima. É a garantia daquela paisagem pautada pela calmaria, típica do Alentejo autêntico, onde o horizonte não tem barreiras e se pode respirar de pulmões cheios. E é desta imensa vastidão que nasce uma riqueza agrícola assinalável.
Olhando para os produtos âncora da região, é de dar água da boca, confesso. Temos a cortiça, um recurso preciosíssimo tirado dos montados da Serra do Caldeirão. Temos o mel, incrivelmente valorizado graças à flora riquíssima e diversificada da serra. Há também o inconfundível e resistente queijo de cabra artesanal. E, como cereja no topo do bolo, temos a indomável aguardente de medronho silvestre, que é quase como uma religião e o verdadeiro símbolo das gentes serranas. Secção 4. Uma comunidade com vida. A visão macro da coisa. Comete-se muitas vezes o erro de achar que a tranquilidade do Alentejo rima com imobilidade ou tédio, mas desengane-se quem pensa assim. O número de habitantes, espalhados por 6 freguesias, desde a Aldeia dos Fernandes até Rosário, São Barnabé e Santa Clara a Nova, ronda os 7.450. Pode parecer pouco num panorama nacional, é certo, mas a força e a união desta comunidade cria uma vitalidade e um nível de associativismo francamente admiráveis. Há um equilíbrio muito bem conseguido entre a paz do campo e a ação coletiva. A prova viva desse mesmo dinamismo está perante nós neste calendário de celebrações. A animação é constante e atrai visitantes de todo o lado. Temos a Facal, a incontornável feira de artes e cultura que mexe com o concelho desde o longínquo ano de 1996. Temos a incrível Feira do Cogumelo e do Medronho, que prepara a sua 17ª edição já para novembro de 2025, com direito a eventos de show cooking e tudo. E não podemos de forma alguma esquecer o carnaval tradicional, o mercado medieval que é super imersivo e espetacular, ou até coisas mais viradas para o futuro, como o festival Summer End. Há literalmente animação garantida o ano inteiro. E, para lá das festas e das feiras, há um esforço institucional muito notável para apoiar quem lá vive, trabalha e mantém as portas abertas todos os dias. Campanhas concretas, como o Meu Natal é no Comércio Tradicional, servem como um empurrão vital para estimular o consumo de proximidade nos cafés, pequenas lojas de retalho e restaurantes da zona. Lado a lado com isto, o concurso O Natal é na Minha Montra cria uma competição super saudável e criativa entre os comerciantes na época festiva. É, no fundo, este tipo de ação muito estruturada que injeta energia e mantém a viabilidade das aldeias intacta. E assim, a nossa análise de hoje chega ao fim, mas não sem antes deixar uma reflexão, no mínimo provocatória, no ar. Será esta mistura entre o refúgio seguro de uma acolhedora moradia T1 country chic e a vasta, milenar e vibrante herança de Almodóvar a derradeira resposta para a escapadinha moderna perfeita? Através dos dados que vimos, fica absolutamente claro que o ideal de paz do campo não obriga ninguém a atirar a comodidade, a cultura ou o espírito comunitário pela janela fora. Deixa mesmo uma enorme vontade de fazer as malas e ir explorar o que mais as planícies e serras têm para nos revelar, não deixa? Fica o convite para a reflexão e, claro, o incentivo para a descoberta.